E aí, hoje a gente vai mergulhar numa estrutura biológica que é, olha, fascinante. A placenta epiteliocorial. Parece um nome complicado, né? Mas essa estrutura, encontrada em animais como cavalos e porcos, tem uma consequência, nossa, surpreendente. Essa barreira, que deveria só proteger, acaba criando uma situação de vida ou morte para os filhotes assim que eles nascem. Vamos entender que história é essa? Para a gente entender o porquê dessa placenta ser tão importante, a gente precisa começar pelo problemão que ela cria. Porque estamos falando de um recém-nascido que já chega ao mundo numa situação de vulnerabilidade extrema, logo no primeiro suspiro. E aqui vem a grande pergunta, o ponto central de tudo. Como é que pode potros eleitones, que parecem tão fortes, nascerem com um sistema imunológico praticamente zerado, completamente vulneráveis a qualquer infecção? A resposta para essa fragilidade toda está justamente na arquitetura da placenta que nutriu esses bichos durante a gestação. A melhor forma de pensar nela não é como uma ponte, mas sim como uma verdadeira fortaleza. O nome técnico dela é esse aí, placenta epiteliocorial. E a palavra mais importante aqui é intactas. Sabe, em outras espécies, as barreiras entre a mãe e o feto meio que se misturam, criam umas passagens. Aqui não, é tudo separado. Todas as camadas ficam lá, firmes como se fossem muros paralelos. E quem são os donos dessa estrutura toda? Bom, os exemplos mais clássicos são os equinos, ou seja, os cavalos, e os suínos, os porcos. E esse pequeno detalhe na anatomia deles define toda a estratégia de sobrevivência dos filhotes. E olha só essa muralha em detalhe. São 6 camadas, 6. Do lado da mãe, tem 3 camadas do útero. Do lado do feto, mais 3 camadas dos tecidos fetais. Elas ficam ali bem encostadinhas, permitindo a passagem de nutrientes pequenos e tal, mas, e aqui está o pulo do gato, elas nunca se fundem. Nunca. Ficam como uma barreira completa, totalmente separada. Então, o ponto crucial é exatamente esse. A estrutura toda foi projetada para separação e não para uma integração profunda. Essa barreira super espessa e pouco invasiva é ótima para proteger o feto de algumas coisas, mas por outro lado cria um desafio imunológico gigantesco. E qual é o preço a se pagar por essa separação tão rigorosa? Vamos ver agora a consequência mais direta e, assim, mais crítica de ter uma barreira tão impenetrável. É isso. A mesma fortaleza que protege o feto no útero impede a passagem do que ele mais precisa para sobreviver aqui fora, os anticorpos da mãe. As imunoglobulinas, que são os soldadinhos do sistema imune, são moléculas grandes demais. Elas simplesmente não conseguem atravessar essas 6 camadas todas. O resultado? O filhote nasce agamaglobulinêmico, ou seja, sem anticorpos. É como se fosse uma tela em branco imunológica. Ele nasce completamente exposto a qualquer bactéria, qualquer vírus que encontrar pelo caminho. Isso nos leva à solução da natureza, que é genial e, claro, absolutamente vital. Já que a proteção não pode vir antes do nascimento, ela tem que vir, imediatamente depois. E essa solução é o colostro. Para esses animais, o primeiro leite não é só comida, de jeito nenhum. É, na prática, uma transfusão de um sistema imunológico inteiro e pronto para usar. A sobrevivência do filhote depende totalmente de ele mamar esse ouro líquido nas primeiras horas de vida. É uma corrida contra o tempo. E olha que interessante essa comparação com os ruminantes, tipo bois e ovelhas. A placenta deles é um pouquinho diferente, tem até uma fusãozinha de células, mas no fim das contas o resultado é o mesmo. A transferência de anticorpos também é zero, ausente. Isso mostra que, para a imunidade, mesmo uma barreira um pouco menos rígida, ainda é intransponível para os anticorpos. Eles também dependem 100% do colostro. Ok, mas e se essa transferência não der certo? O que acontece quando o filhote não mama o colostro direito? É aqui que a biologia vira uma emergência veterinária. Em potros, essa situação tem nome e sobrenome: falha na transferência de imunidade passiva, ou FTIP. E não é um probleminha qualquer não, é uma emergência clínica gravíssima, que coloca a vida do potrinho em risco imediato. E existe um número que deixa qualquer veterinário de cabelo em pé. Menos de 400 miligramas por decilitro de anticorpos no sangue. Se o exame do potro der abaixo disso, é um sinal de alerta máximo. A proteção dele está perigosamente baixa. E por que tanto alarme? Porque abaixo desse nível, o risco de septicemia, que é uma infecção generalizada, que toma conta do corpo inteiro e é muitas vezes fatal, esse risco simplesmente dispara. O organismo do recém-nascido não tem a menor chance de lutar sozinho. E essa dependência crítica vale para os dois. Para os potros, é uma emergência médica individual, 1 a 1.
Já para os leitões, se a leitigada inteira não mamar colostro suficiente, isso pode causar uma mortalidade neonatal altíssima. É um problemão para a produção suína. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos aos 3 pontos principais. Primeiro, a placenta epitélio-corial é uma fortaleza de 6 camadas intactas. Segundo, por causa disso, nada de anticorpos passam da mãe para o feto. E terceiro, a consequência direta, os recém-nascidos dependem de forma absoluta do colostro para terem sua primeira defesa.